Você está conseguindo ver minha tela? Tô. Ah, então tá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as disfunções da tireoide, um pouquinho sobre a síntese dos hormônios tireoides. Então, eu vou começar a aula falando para vocês um pouquinho sobre a anatomia. Então, aqui eu estou mostrando a glândula tireoide. Ela fica, então, na frente da cartilagem, tem a cartilagem, embaixo tem o músculo, e ela fica localizada ali sobre a traqueia. A glândula tireoide, ela tem um formato de borboleta, ela é uma glândula que tem o lobo direito, o lobo esquerdo, e ela é dividida pelo istmo. Essa é a anatomia da glândula tireoide. Então, vou começar falando um pouquinho sobre a fisiologia, sobre o desenvolvimento embrionário. Então, é importante a gente entender que desde o início da gestação, a tireoide já começa a ser formada. Então, ela inicia com o espessamento do assoalho faríngeo, que forma um divertículo. Esse desce até a posição em repouso da glândula tireoide madura. Depois ela migra, formando uma trilha chamada de ducto tireoglosso. O ducto tireoglosso conecta o assoalho faríngeo ao leito tireoide, e o ducto tireoglosso depois evolui normalmente. Vou dar uma paradinha aqui para fazer um questionamento. Não sei se vocês já viram algum paciente, alguma criança com um buraquinho aberto aqui na região da tireoide, que a mãe fica se queixando que esse buraquinho fica migrando, saindo uma aguinha. Esse é o cisto, a gente chama de cisto tireoglosso. É quando esse ducto tireoglosso não fecha, não evolui, igual ele normalmente precisa evoluir. Então, às vezes, ocorre ali um probleminha, um errinho ali na involução desse ducto, e a criança permanece com isso, formando esse cisto, que vai minando um líquidozinho. E isso é cirúrgico, tá? Precisamos corrigir e fechar esse ducto. Quando o paciente, o feto, né, atinge mais ou menos 50 dias de vida embrionária, o primórdio tireoidiano se funde com a face lateral da quarta bolsa faríngea, e aí forma a estrutura bilobulada, que é a tireoide. As células do primórdio diferenciam nas células foliculares, que sintetizam os hormônios. Entre 11 e 12 semanas de gestação, a tireoide é capaz de concentrar iodo e já sintetizar a tiroxina. Antes disso, o feto depende do hormônio tireoide materno. Por isso que no pré-natal é recomendado fazer dosagem de TSH e T4 livre. E se essa se essa gestante tiver um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo, deve ser tratado corretamente para não prejudicar o feto. A via transplacentária é uma fonte importante de hormônio tireoide para o feto, e é evidenciado pela detecção de tiroxina no soro do recém-nascido, quando tem a agenesia tireoide total. Então, quando o bebê nasce, ele faz o teste do pezinho, né, e lá a gente consegue ver se essa criança tem algum problema tireoidiano. Aqui eu mostrando para vocês que às vezes se confunde muito, né, esses dois diagnósticos, mas a gente precisa saber diferenciar para poder, o pediatra precisa saber diferenciar para poder fazer o encaminhamento para o especialista, né? Então, no teste do pezinho já é possível a gente fazer esse diagnóstico, porque quanto mais precoce a gente fizer esse diagnóstico, menos sequelas esse bebê vai ter. Então, a gente faz um tratamento precoce, né? Já começa com o tratamento que é a levotiroxina, para esse bebê não ter repercussão, igual eu vou mostrar para vocês mais na frente.
Então, uma anormalidade do desenvolvimento anatômico da tireoide é a causa mais comum do hipotireoidismo congênito. E aí a gente deve diferenciar dos distúrbios também da digenesia tireoide. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a síntese dos hormônios. A função fisiológica da glândula tireoide é sintetizar o T3 e o T4. O iodo alimentar é um precursor nutricional crucial desses hormônios tireoides ativos. A deficiência de iodo na dieta apresenta o quadro clínico que nós chamamos de cretinismo, caracterizado pelo aumento da tireoide e pelo retardo no desenvolvimento quando há insuficiência. Esta fisiopatologia pode ser prevenida pela suplementação de iodo na dieta. O iodo ele é absorvido no intestino delgado através de um mecanismo independente do TSH. Uma vez esse iodo na circulação, ele é transportado para dentro das células foliculares por meio do simportador de sódio e de iodo, oxidado e organificado sobre resíduos de tirosil e tireoglobulina. Por isso que é importante a gente ter uma ingesta de iodo diária, para que a gente consiga fazer a produção normal desses hormônios tireoidianos. Esses resíduos tirosil iodados combinam-se formando o T3 e o T4, que são liberados na corrente sanguínea após a proteólise da tireoglobulina. Cada etapa é catalisada por enzimas que, quando deficientes, podem induzir o bócio ou o hipotireoidismo. Aí aqui mostrando para vocês, igual eu falo toda a aula, que toda doença a gente precisa começar avaliando o eixo, hipotálamo, hipófise e a glândula que a gente vai estudar. Então, nesse caso, é hipotálamo, hipófise e a glândula é a tireoide. Então, aqui mostrando para vocês que no hipotálamo vai ter a secreção do TRH, esse TRH vai agir na hipófise, essa hipófise vai produzir o TSH, esse TSH vai agir na tireoide, produzindo o T3 e o T4. E aí vai agir nas células do nosso organismo. O nosso hipotálamo pode sofrer interferência através de exercícios, de estresse, e com isso interfere toda a produção dos nossos hormônios, tá? A produção normal do T3 e do T4, ele depende de níveis adequados de iodo na nossa dieta, da glândula tireoide estar com funcionamento normal, da glândula pituitária, que é a hipófise, está funcional com a produção adequada de TSH, e o hipotálamo funcional com a produção adequada do TRH. Aqui eu quis mostrar para vocês que a nossa tireoide, ela é responsável por controlar todo o nosso organismo. Então, cada parte do nosso organismo pode sofrer uma interferência pela nossa tireoide. Se a nossa tireoide estiver ou hipofuncionante, que é o hipotireoidismo, ou hiperfuncionante, que é o hipertireoidismo. Então, tem uma ação no cérebro, na hipófise, no coração, no músculo, no fígado, no tecido adiposo, no sistema esquelético, nos ossos, né? Então, é responsável por agir em cada parte do nosso organismo, como bradicardia, taquicardia no coração, emagrecimento, perda de cabelo, né? Tudo isso que a gente já sabe, e eu vou descrever mais para frente para vocês novamente. Aqui eu fiz uma tabelinha resumindo para vocês, quando a gente vê o déficit dos hormônios, que é o hipotireoidismo, que a glândula está hipofuncionante, o que acontece com esse organismo? Esse organismo fica mais lento, fica lentificado, com isso a gente diminui a taxa metabólica, tem um ganho de peso com pouco apetite e uma fadiga fácil, a pessoa está sempre cansada. Tem lentidão mental, pode ter até depressão,
psicose, letárgica, né? Pulso lento, fraco, pele seca, cabelos quebradiços, pele fria e seca, pouca tolerância ao frio, a pele pode ter o que a gente chama de mixedema, a pessoa fica mais constipada, esse intestino funciona mais devagar, pode ter anovulação, né? A mulher tem dificuldade de ovular, tem dificuldade de engravidar. Agora, quando essa glândula está hiperfuncionante, quando está produzindo hormônios demais, né? Produzindo T3 e T4 em excesso. Então, o metabolismo fica acelerado, tem uma perda de peso, né? A pessoa emagrece muito rápido, tem ansiedade, inquietação, nervosismo, perda de cabelo, pulso rápido, palpitação, intolerância ao calor, pele úmida, diarreia, a pessoa reclama de muita diarreia, esse intestino funciona muito acelerado, pode ter exoftalmia e oligomenorreia ou até menorreia. Então, esse quadrinho deu para a gente ver, então, que os hormônios tireoidianos, eles controlam todo o nosso organismo. Então, se a nossa tireoide está desequilibrada, todo o nosso organismo também fica desequilibrado. Aqui eu estou mostrando para vocês que a gente consegue detectar os hormônios tireoidianos desde o cordão umbilical, tá? A vida toda a gente consegue fazer essa dosagem. Aí aqui eu quis mostrar para vocês mais ou menos os valores de referência, tá? Isso a gente não precisa decorar, vem lá nos valores de referência do laboratório, mas é só para vocês terem uma ideia do que é normal de cada faixa etária, tá? Porque a maioria dos laboratórios colocam uma faixa de normalidade de adulto. Então, quando a gente analisa exame de criança, a gente precisa se atentar para isso, porque a normalidade para criança é diferente. E aí as pessoas que não estão acostumadas com isso, os médicos que não estão acostumados com isso, acabam prescrevendo medicação sem necessidade. Aí aqui também mostrando para vocês as diferenças do hipotireoidismo e do hipertireoidismo, como que fica os exames. Então, no hipotireoidismo primário, quando o problema está na glândula, na própria glândula tireoide, o TSH fica alto, o T4 livre sérico, ou o índice de T4 livre fica normal ou baixo, e o T3 livre sérico normal ou baixo. Quando o hipotireoidismo é central, ou seja, está lá no hipotálamo, na hipófise, o TSH pode variar, né, em baixo, médio e alto, o T4 livre fica baixo, o T3 livre sérico normal ou baixo. Quando há uma resistência ao hormônio tireoide, o TSH fica normal ou alto, o T4 livre alto e o T3 livre sérico alto. No hipotireoidismo de consumo, o TSH é alto, o T4 livre sérico normal ou baixo e o T3 livre sérico normal ou baixo. No hipertireoidismo, o TSH é baixo, às vezes até suprimido, ou seja, negativo 0,000. O T4 livre normal ou alto, o T3 livre normal ou alto. Na tireotoxicose, que eu vou mostrar tudo isso para vocês mais para frente, o TSH é baixo, o T4 livre normal ou alto e o T3 livre normal ou alto. No adenoma, que é um tumor, o TSH sérico está normal ou alto, o T4 livre alto e o T3 livre alto. Isso vocês vão pegando conforme a prática do dia a dia. Então, vamos falar exatamente agora do hipotireoidismo. Como que vem a ser o hipotireoidismo? Essa glândula, então, fica hipofuncionante, fica mais lentificada, né? E como que ocorre? Pode vir de defeitos da secreção em qualquer nível do eixo, hipotálamo, hipófise, tireoide,
de diminuição da responsividade tecidual ou da degradação acelerada do hormônio tireoide circulante nas taxas que excedem a capacidade sintética da glândula tireoide normal. É o distúrbio mais comum da tireoide, com prevalência estimada na população pediátrica de 0,14%. Quais são esses sinais e sintomas, então, do hipotireoidismo? O hipotireoidismo também pode ter bócio, é mais difícil de aparecer no que no hiper é mais comum. Retardo do crescimento, quando a gente faz o diagnóstico e demora a iniciar a medicação, isso aí pode acontecer. Ou quando a criança tem o diagnóstico e faz o tratamento certinho do hipotireoidismo, a criança cresce normalmente, tá? Atraso da maturação óssea, que a gente vê através do raio-x da idade óssea. A puberdade pode ficar um pouquinho atrasada, tá? Porque esse organismo está com dificuldade, está lentificado, então ele está com uma anovulação, né? Dificuldade de ovular, então a puberdade pode atrasar um pouquinho. A criança fica mais lentificada, está sempre cansada, bradicárdica, o intestino funciona super mal, tem intolerância ao frio, hipotermia, retenção hídrica e ganho de peso, a pele fica seca, pálida, e quando a gente vê os reflexos, esses reflexos são mais retardados, mais lentificados também. Aí aqui eu estou mostrando para vocês uma das formas que a gente tem para palpar essa glândula tireoide na criança, que a gente pode palpar de duas formas. Então, por trás da criança ou aqui na frente da criança. Sempre bimanual, então com as duas mãos, né, com o polegar, para a gente sentir os dois lobos, tá? Então, aqui, o hipotireoidismo primário são distúrbios da própria glândula tireoide, que reduzem sua produção de T3 e T4. À medida que o T3 e o T4 caem, tem a perda do feedback inibitório, que resulta na hipersecreção do TSH. Isso é bem fácil de vocês aprenderem, de vocês gravarem, através daquela figura da aula inicial, tá? Vocês lendo isso aqui com a figura do lado, é bem fácil de decorar, de gravar mesmo e aplicar nas outras doenças também, tá? Então, a elevação do TSH é a primeira anormalidade detectada no hipotireoidismo primário. À medida que essa avança, o T4 sérico e depois o T3 caem abaixo da faixa de normalidade. Agora, falando um pouquinho sobre o hipotireoidismo autoimune, que é a causa mais comum em crianças e adultos, que é a que a gente chama de tireoidite de Hashimoto, né, que tem a produção dos autoanticorpos. Então, a gente dosa a tireoglobulina e a antiperoxidase, né, são os dois anticorpos que a gente pede. É a causa mais comum, tem duas formas de tireoidite autoimune que estão associadas ao hipotireoidismo, que é a doença de Hashimoto clássica, que é a 2A, e 2B, tireoidite atrófica sem bócio. Ambas apresentam infiltração linfocítica do parênquima tireoide, destruição das células foliculares e altas concentrações séricas dos altos anticorpos. Então, a gente vai dosar aqui o T3, o T4, o TSH, anti-TPO e anti-tireoglobulina, tá? E aí o anti-TPO e a anti-tireoglobulina vão vir positivos. E isso é a doença autoimune, é a tireoidite de Hashimoto. Aí, mostrando aqui um pouquinho para vocês, o tamanho da glândula normal, e quando tem um Hashimoto, que ela fica aumentada, dando esse bócio, tá? Não é muito comum esse bócio no Hashimoto, mas pode ter, então vocês precisam saber. O hipotireoidismo congênito, que a gente vê através do teste do pezinho, né? E esse a gente precisa tratar o mais rápido possível, porque senão essa criança pode evoluir para um retardo mental, né? Porque essa criança está em intensa formação cerebral, e então a demora desse diagnóstico faz com que a criança tenha sequela.
E a gente, na criança prematura, a gente deve coletar o exame do pezinho 2 vezes, né, para a gente ter certeza da concentração sérica desses hormônios tireoidianos. Uma pequena porcentagem dos casos de hipotireoidismo congênito origina-se do hipotireoidismo central. Níveis ideais de hormônio tireoide são necessários ao desenvolvimento normal e o cérebro é especialmente vulnerável ao hipotireoidismo no primeiro ano de vida. Quando não tratado, pode produzir lesão somática e neurológica profunda. Dificilmente deixa passar diagnóstico de hipotireoidismo congênito, porque toda maternidade faz teste do pezinho, e nós, como pediatras, devemos cobrar ao paciente, que a maioria nas consultas de puericultura, as mães acham que aquele exame do pezinho não tem importância, e acabam não levando para o pediatra. Então, o pediatra que faz a puericultura deve cobrar à mãe esse resultado, e quando diagnosticado, então, esse hipotireoidismo, começar o tratamento com a levotiroxina o mais rápido possível. Aqui sobre o hipotireoidismo central, nessas doenças o T4 livre sérico está baixo, o TSH sérico geralmente é indevidamente normal ou baixo, o hipotireoidismo congênito central acomete aproximadamente 1 a cada 50 mil recém-nascidos, pode ocorrer de maneira isolada devido à mutação nos genes, porém é mais comum em associação à deficiência de outros hormônios hipofisários. Então, o tratamento do hipotireoidismo, independente da idade, é com a levotiroxina, só varia de acordo com o peso, a dose que a gente usa na infância, tá? Então, na criança, a gente calcula pelo peso. Então, eu coloquei aqui para vocês a faixa etária, quanto que a gente faz por quilo de peso, tá bom? E é sempre uma vez no dia só, no período da manhã, e deve ser em jejum. Então, a criança acordou, toma e espera mais ou menos uma meia hora para ingerir alguma coisa, para não ter interferência na absorção da medicação. Então, a levotiroxina é o tratamento ideal, o fármaco é tolerado universalmente, sua longa meia-vida sérica, que é de 5 a 7 dias, permite a conveniência de doses diárias únicas. A tireoide normal secreta principalmente T4, e a maior parte do T3 circulante provém da conversão periférica de T4 em T3, através lá da desiodação do anel externo, por isso que é importante a gente ter o iodo circulante. Isso explica porque o T3 sérico é normal durante a monoterapia adequada com a levotiroxina para o hipotireoidismo primário e central. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que esse medicamento a gente só tem em comprimido. Não é recomendado fazer manipulado, tá? Então, a gente ensina a mãe a macerar esse medicamento em um pouquinho de água, tá? E dar na colherzinha para a criança. Aqui uma ilustração mostrando para vocês dos sintomas de hipotireoidismo e Hashimoto. Então, que a pessoa fica esquecida, que tem um ganho de peso, que tem a fadiga, a perda de cabelo, a pessoa fica ansiosa, o cérebro fica meio nebuloso, a pessoa fica esquecida, né? A pele seca, e pode até ter ser uma das causas de infertilidade. Então, quando a mulher está com dificuldade para engravidar, uma das coisas que a gente deve pesquisar como que está essa tireoide, tá? E quando que a gente vai encaminhar esse paciente? Como o hormônio tireoide é crucial para o crescimento e desenvolvimento pediátrico, o encaminhamento a um especialista é apropriado quando o hipotireoidismo é diagnosticado na criança. Então, assim, o pediatra fez o diagnóstico, esse é um acompanhamento para a vida inteira, né? Não tem cura, o paciente tem que ser acompanhado. Então, assim que faz o diagnóstico, já manda para o endocrinologista pediátrico. Na lactância, o hipotireoidismo tratado inadequadamente causa lesão neurológica permanente, portanto, o encaminhamento e o início do tratamento são urgentes. Foi o que eu falei para vocês. Diagnosticou um teste pezinho, tratamento urgente, mandou para o endocrinologista.
Depois que o crescimento linear está completo, as necessidades da levotiroxina geralmente são estáveis, a gente não fica alterando muito a dose. E o tratamento pode ser transferido do endocrinologista para o médico de assistência primária do paciente. Então, assim, na infância, a gente faz muito ajuste de dose, porque a criança ganha muito peso ao longo da infância. Então, a gente está sempre mudando a dose. Depois que a criança cresce, que já está entrando na adolescência, a gente consegue estabilizar mais essa dose. E aí também já consegue passar para comprimido. Aí, mostrando aqui só como que fica no hipotireoidismo congênito, né? Como a gente pode ver uns sinais clínicos no paciente, né? A icterícia, né? Esses são os sinais precoces, tá, gente? A icterícia é muito prolongada, então a criança faz fototerapia e essa icterícia nunca passa, então o médico deve se atentar para colher a função tireoidiana. Atraso na queda do coto umbilical, então o coto umbilical geralmente cai entre 7 e 10 dias, nesses pacientes geralmente cai depois de 15 dias, tá? Hérnia umbilical, o choro é diferente, é rouco, tá? E a criança emite sons mais graves. Nos primeiros meses, outros sinais que estão presentes a mãe fala que está com dificuldade a criança está com dificuldade de mamar, não ganha peso suficiente, tem uma respiração ruidosa, uma congestão nasal, distúrbios respiratórios, constipação, letargia, pele seca, fria, pálida e até com livido. Da importância desses testes laboratoriais serem realizados no berçário. Aí é que a classificação e a prevalência do hipotireoidismo congênito. A maior parte das crianças acometidas são causadas pela digenesia, né, que pode variar de agenesia, hipogenesia ou ectopia. Esses são os mais comuns, tá? E aí tem os restantes para vocês terem conhecimento. Agora vamos falar um pouquinho sobre a tireotoxicose, que é o hipertireoidismo. Então, a incidência anual do hipertireoidismo na infância é de aproximadamente entre 1 a 8 por 100 mil crianças. Então, a gente pode perceber que o hipertireoidismo é bem menos comum na infância, tá? Graças a Deus, porque já é um tratamento mais complicadinho um pouco para a gente estabilizar essa tireoide. Então, o que a gente vê muito na infância é o hipotireoidismo. Na adolescência, há uma alta proporção entre os sexos feminino e masculino, de mais de 6:1, e a doença de Graves é a etiologia mais comum. Embora os termos tireotoxicose e hipertireoidismo sejam frequentemente usados de maneira permutável, eles não são sinônimos. A tireotoxicose é um termo geral que se refere a qualquer distúrbio que eleve os hormônios tireoides. Já o hipertireoidismo refere ao subgrupo de distúrbios tireotóxicos que decorrem da hiperfunção da glândula tireoide. Essa distinção é clinicamente importante, porque as terapias antitireoides são usadas para tratar o hipertireoidismo. Não tem lugar no manejo da tireotoxicose sem o hipertireoidismo. E aqui eu estou mostrando para vocês, então, alguns sinais e sintomas, que são o bócio, a exoftalmia, que ocorre na doença de Graves, aceleração do crescimento linear, então, aquela criança que cresce muito, aquela criança que tem um perfil magro e alto. É uma criança muito nervosa, muito irritada, que tem a mão molhada, que soa muito, tem uma queda de rendimento escolar, palpitação, taquicardia, come muito, que é a polifagia, perde peso, intolerância ao calor, e é uma criança que tem tremores. As etiologias da tireotoxicose se dividem entre as causadas por hipertireoidismo e as demais ilustradas no quadro ao lado. O hipertireoidismo pode advir da estimulação excessiva da glândula tireoide normal ou da presença do tecido tireoide anormal, que é intrinsecamente hiperfuncionante ou autônomo. Então, aqui o algoritmo, né, da tireotoxicose clínica, que a gente vai fazer a confirmação através do TSH.
esse TSH, então, está suprimido, né? No caso daqui, está menor que 0,1. E aí a gente vai ver se essa cronicidade tem mais do que 8 semanas ou menos de 8 semanas. Se tiver mais do que 8 semanas, é uma tireoidite improvável. Devemos considerar a doença de Graves e os nódulos tóxicos. Se for menos que 8 semanas, uma tireoidite é possível, considerar a tireoidite transitória e avaliar também a tireoide com as provas de função seriadas. O TSH e o T4 livre sérico devem ser medidos se houver suspeita da tireotoxicose. Nos pacientes com feedback hipotálamo hipofisário normal, o TSH sérico é suprimido para menos de 0,1 durante a tireotoxicose. Se o TSH sérico for inferior a isso e o T4 livre sérico for alto, tireotoxicose significa estar presente e a avaliação diagnóstica deve enfatizar a identificação da causa. A doença, aí vamos falar o que vem a ser a doença de Graves. Então, no hipotireoidismo, a gente tem a doença autoimune, que é a tireoidite de Hashimoto, e no hipertireoidismo, a doença autoimune é a doença de Graves, que é então, a doença de Graves, ela é uma das formas de tireoidite autoimune, causada pela produção dos anticorpos, que se ligam e estimulam o receptor de tireotropina e provocam hiperfunção da glândula tireoide. A exemplo de outras formas de tireoidite autoimune, linfócitos infiltram o parênquima tireoide e autoanticorpos tireoide circulantes com frequência são detectáveis. Aí mostrando aqui para vocês que é uma doença autoimune, né, doença de Graves, que pode ter bócio, exoftalmia, o edema endurecido, fadiga. Então, aqui está mostrando um bócio, a exoftalmia e o edema endurecido aqui, ilustrado nessas fotos. Você pode ver que o edema, ele faz a digitopressão e essa pele demora muito a voltar, né? Está bem infiltrada. Aqui mostrando só uma cintilografia para vocês, quando faz a cintilografia com iodo 131, numa tireoide normal, numa tireoide com a doença de Graves, que está em a captação desse iodo, nos cânceres, né, no adenoma, no câncer tóxico maligno também, no bócio multinodular tóxico, como é a captação do iodo. Então, quando devemos encaminhar esse paciente? O parecer do endocrinologista é oportuno quando a tireotoxicose bioquímica é confirmada em uma criança. Os pacientes, em geral, permanecem sob os cuidados do especialista até que o hipertireoidismo remita ou o tratamento definitivo seja instituído. Embora os pacientes frequentemente sejam encaminhados de volta ao seu médico de assistência, nessa época deve enfatizar que o monitoramento bioquímico vitalício é indicado e que inúmeras situações demandam encaminhamento de volta ao especialista. O endocrinologista deve ser novamente consultado se o hipertireoidismo recorrer. Para a maioria dos pacientes hipertireoides do sexo feminino, o monitoramento extra durante a idade reprodutiva é indicado para abordar as necessidades aumentadas da levotiroxina quando associados à gravidez normal, e avaliar o estado tireoide fetal quando fatores de risco de doença de Graves estiver presente no feto. Então, assim, igual o hipotireoidismo, é tratamento, acompanhamento com endocrinologista vitalício, tá? Agora, falando rapidamente um pouquinho sobre os cânceres, então a gente vai falar um pouquinho sobre os nódulos tireoides tóxicos, que é uma pequena minoria dos nódulos tireoides, menos de 5 a 10%, é autônoma no fato de produzir hormônio tireoide, mesmo na ausência do TSH. Os nódulos autônomos são benignos, mas o tratamento pode ser necessário se eles forem grandes o bastante para causar o hipertireoidismo. Os nódulos autônomos também são denominados hiperfuncionantes, tóxicos ou quentes. A presença de um nódulo tireoide em pacientes com hipertireoidismo deve levantar a suspeita do nódulo tóxico. A frequência estimada de nódulos em criança é 0,05 a 1,8.
Assim como os nódulos tireoides, os cânceres de tireoide também são relativamente raros na infância, com frequência relatada de 0,2 a 5 casos por milhão de crianças por ano. A grande maioria dos cânceres de tireoide diferenciados originam-se das células foliculares, sendo que o câncer de tireoide papilar é o subtipo mais comum. Qual é a patogenia? A irradiação do pescoço na infância aumenta o risco de neoplasias da tireoide. Então, aquelas crianças que têm câncer, que fazem radioterapia, aumenta a chance de terem esses nódulos na tireoide, tá? Embora não seja mais realizada para tratar distúrbios benignos, a irradiação no pescoço ainda é realizada em crianças pequenas no tratamento do linfoma e de outros cânceres. Logo, o risco continua a ser clinicamente relevante. Certos distúrbios familiares também predispõem ao desenvolvimento da neoplasia da tireoide. Aí aqui, nesse esqueminha, a gente está mostrando que um nódulo tireoide palpável ou maior ou igual que 1 centímetro no exame de imagem, a gente deve medir o TSH sérico. Então, pegou um ultrassom, tem um nódulo maior de 1 centímetro, ou você palpou um nódulo, tem que pedir o TSH. Se esse TSH vier baixo, a gente pede a cintilografia da tireoide com iodo. E se esse TSH vier normal ou alto, a ultrassonografia da tireoide, junto com a aspiração com agulha guiada por ultrassom, que é o PAF. O prognóstico depende, em parte, do tamanho do tumor. O principal objetivo na avaliação da doença tireoide nodular é a identificação impestiva da minoria dos pacientes que têm nódulos malignos. Quando um nódulo tireoide é detectado, devem-se obter as provas de funções tireoide. Os nódulos tireoides benignos, na ausência do hipertireoidismo associado ou sintomas compressivos, nenhum tratamento é necessário. A citologia benigna tem alto valor preditivo negativo e geralmente permite adiar a cirurgia. Os pacientes devem ser monitorados cuidadosamente por ultrassonografia anual para avaliar a possibilidade improvável de um resultado falso negativo. Isso pode acontecer, por isso que a gente tem que indicar o paciente para os laboratórios que tenham radiologistas com habilidade para fazer ultrassom em criança, tá? Porque às vezes a criança se mexe muito, ou o radiologista não tem habilidade para fazer muito com criança, e aí a gente pode ter um resultado falso negativo. Quando o nódulo estiver acima de 4 centímetros, é recomendável lobectomia tireoide, até mesmo com citologia benigna. No câncer de tireoide medular e na neoplasia endócrina múltipla do tipo 2, é uma forma rara de câncer tireoide. Esse câncer provém das células C parafoliculares que produzem a calcitonina. As terapias adjuvantes de supressão do TSH e o iodo não são benéficas para o câncer medular, cujo tratamento é basicamente cirúrgico. Pode ocorrer de maneira esporádica ou no contexto de uma síndrome familiar. Distúrbios autossômicos dominantes de câncer tireoide medular e as síndromes das neoplasias estão associadas às mutações das linhagens germinativas. A cirurgia é o tratamento inicial de todos os cânceres da tireoide primário. O procedimento ideal é a tireoidectomia, quase total, pois remove uma doença microscópica oculta que pode residir no lobo contralateral, reduz o risco de recorrência nos pacientes que se apresentam com doença avançada e aumenta a sensibilidade dos exames diagnósticos usados para monitorar a progressão da doença. A supressão do TSH. A tireotropina estimula o crescimento, né, das células tireoides, por isso a supressão do TSH sérico é recomendado nas crianças com câncer de tireoide papilar ou folicular. Quando usada como coadjuvante à cirurgia, a supressão do TSH reduz o risco de recorrência e aumenta a sobrevida nos pacientes com doença avançada. Quando encaminhar esses pacientes com nódulos e câncer?
A descoberta de um nódulo de tamanho significativo justifica o encaminhamento imediato a um centro com recursos de ultrassom, de PAF e de cirurgia da tireoide. O modo como o nódulo é detectado não tem qualquer impacto no risco do câncer. Portanto, todos os nódulos de tamanho significativo necessitam de avaliação. Na referência bibliográfica que eu tirei, o critério é de 1 centímetro como limite para biópsia, e é isso que eu utilizo na minha prática também. Como a progressão do câncer de tireoide é lenta, os pais devem ser tranquilizados que o tempo que a gente leva, né, até identificar os especialistas adequados é seguro e constitui o caminho mais eficiente para o tratamento ideal. Como os cânceres da tireoide são raros na infância, mas extremamente comuns nos adultos, a colaboração entre profissionais pediátricos e centros de doenças da tireoide nos adultos pode ser valiosa. A assistência de criança com câncer da tireoide deve ser transferida para um centro de medicina geral aos 18 anos de idade. Aí aqui eu deixei as referências bibliográficas para vocês. E aí encerramos a nossa aula. Professora, Oi. deixa eu só te perguntar aqui. Quando a gente estava falando da tireoidite de Hashimoto, aí o anti-TPO e a antitireoglobulina, elas vão vir positivas, vão vir altas, né? Isso. E aí isso. Associa também a dosagem do TSH, T4, T4 livre. Tem indicação de fazer ultrassom? Tem indicação de fazer ultrassom para ver se não tem nódulo. A gente sempre acompanha com ultrassom. Na doença de Graves, eu faço TRAB? Isso, faz o TRAB. O TRAB vai vir positivo na doença de Graves, que é o anticorpo. Isso, então anti-TRAB. E aí faz ultrassom, tudo a mesma coisa. Também faz ultrassom, monitoramento com ultrassom. A gente faz ultrassom a cada 4 meses. Na doença de Hashimoto, tem uma coisa que a gente chama, um dos diagnósticos, que pode ser tireoidite eutireoidiana. O que significa isso? Que o TSH e o T4 livre estão normais, tá? E só tem um anticorpo positivo. Então, você pede lá, a criança não está com sintoma, tá? A maioria da tireoidite de Hashimoto eutireoidiana, essa tireoidite eutireoidiana, é um achado, é quando você pede o TSH e T4 livre e você inclui os anticorpos e só os anticorpos vêm positivos. TSH e T4 vem normal. Não tem indicação de tratamento, tá? Tem indicação de acompanhamento. Então, a gente pode fazer um acompanhamento semestral. E, assim, uma vez esses anticorpos positivos, sempre serão positivos, eles não negativam. Então, veio positivo uma vez, você não precisa ficar recoletando eles. Você pode recoletar só o TSH e o T4. Tá. E com relação ao tratamento, existe mesmo essa hipótese de controlou com a medicação, daí um tempo você suspendeu o remédio? Então, a gente vê que alguns... né? É controverso, tem algumas pessoas, alguns médicos que suspendem, tá? Mas eu não suspendo, porque, assim, tem muita... Principalmente na infância, né? Assim, no adulto é outra situação. Mas, assim, na criança eu não suspendo, porque a criança está em intensa formação cerebral, independente da faixa etária, está em período escolar, então, assim, atrapalha muito o rendimento escolar. Então, assim, eu posso diminuir a dose, tá? Porque uma vez que a gente entra com uma dose mais alta, para a gente suprimir, para a gente diminuir esses hormônios, depois que a gente conseguir um equilíbrio, que a gente conseguiu normalizar esses hormônios, a gente pode diminuir essa dose, tá? Então, a gente às vezes começa com 50, e depois eu posso passar para 38, posso passar para 25, e aí eu vou monitorando toda vez que eu coleto o exame. E como que eu faço esse cálculo, doutora, para iniciar? Por exemplo... Então, tem lá na tabelinha que eu passei, aí você calcula por quilo por dia. Mas então, uma criança, por exemplo, de 10 quilos.
Então, peraí, vamos voltar lá. Só para eu entender esse cálculo. Peraí, vamos voltar lá na tabelinha para eu te mostrar. Ó, aqui. Aqui. Ó, uma criança com 10 quilos. Então, a gente calcula microgramas por quilo por dia, né? Então, essa criança tem 10 quilos, mais ou menos aqui, 10 quilos vezes. A criança com 10 quilos está mais ou menos na faixa etária aí de 1 a 3 anos. Então, 4 microgramas por quilo por dia. Então, vezes 4 dá 40, não é isso? 40 microgramas por quilo por dia, tá? Então, assim, a gente só tem comprimido de 38 ou de 50. 25, 38, 50. Se ele precisa de 40, eu posso começar com o de 38, uma vez ao dia. Nessa tabela, esses valores aí de 10 a 15, 6 a 2, isso aí é o peso? Não, esse é a micrograma da medicação. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o peso da criança, vamos supor, 2 quilos, né? Recém-nascido, 2 quilos. Então, aqui, de 0 a 3 meses. Você vai fazer 10 microgramas, que é a dose aí da tabelinha, vezes 2. Então, dá 20. Entendi. Né? Então, você vai dar um comprimido, ou você dá um comprimido inteiro, desculpa, de 25, ou você dilui de 25 e tira 5 microgramas na hora de aspirar. Aspirar. Entendi. Tá? O cálculo é esse, multiplica microgramas pelo peso. E aí é a dosagem do comprimido. Tá. Uma vez ao dia, no período da manhã, em jejum. Joia. É porque a gente parece que entende, mas na hora que você vai calcular o negócio, parece que dá uma... É só multiplicar pelo peso. Tá. Tá? Beleza. E aí, mais dúvidas? Não, acho que é só isso aí. Então tá bom. Obrigada aí por vocês assistirem mais essa aula. Estou à disposição, se precisarem, tá? Vocês têm meus contatos nessa aula, eu esqueci de botar o QR Code, mas nas outras tem. Então, tem todos os meus contatos lá, tá bom? Tá, joia, então, doutora. Obrigada, Bom descanso, boa noite, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.